Super Esporte ao vivo, sexta-feira, ela chegou em 11 de abril de 2014. A gente já começa com vôlei. Final de semana será decisivo na Superliga masculina e também na feminina. Entre as mulheres, Rio de Janeiro e Campinas fazem amanhã o segundo jogo de uma das semifinais. Se o Rio vencer, já elimina a terceira partida e garante a vaga na final. Na outra semi, SESI e Osasco se enfrentam hoje pela primeira partida da série Melhor de 3. Já entre os homens, no próximo domingo tem decisão da Superliga. Cruzeiro e SESI se enfrentam no Mineirinho e quem vencer já pode comemorar o título de campeão. Break e eu volto daqui a pouco com ele, Bottle, Osmar Garrafa. Sim, o Super Esporte já está de volta para a gente falar de Champions. Na manhã dessa sexta-feira foi realizado o sorteio que definiu os duelos válidos pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Olha, cada jogo de encher os olhos, vovó. O primeiro confronto definido ficou entre Atlético de Madrid e Chelsea. A primeira partida será realizada na Espanha. No outro duelo, Real Madrid e Bayern de Munique medem forças. E também neste caso, os espanhóis fazem o primeiro jogo em casa. Bottle, Garrafa, Fala, boa Anitta. tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Tudo tranquilo. Vovó, escute, me fale o que você achou aí desse sorteio, desses próximos confrontos que teremos pela Liga dos Campeões. Atlético de Madrid e Chelsea, eu entendo que as duas equipes mais frágeis dessa fase semifinal se cruzaram, o Atlético de Madrid e o Chelsea. Entendo que pelo momento do Atlético de Madrid leva uma ligeira vantagem, mas é pau a pau aqui. E Real Madrid e Bayern, que era o que se esperava na final. Se essas equipes ficassem do outro lado da tabela, eles estariam fazendo a final, mas eu vou apostar no Bayern de Munique. O Cristiano Ronaldo tem uma lesão aí, talvez fique de fora dos primeiros jogos desta fase de semifinal, então eu aposto no equilíbrio do Bayern para esse confronto. Portanto, Bayern e Atlético de Madrid é a minha final, mas não será nenhuma surpresa se passar Chelsea ou se passar o próprio Real Madrid. Tá bom. Bom, agora a gente vai falar de Copa Libertadores da América, porque ontem Grêmio e Atlético Mineiro, que já estavam classificados, entraram em campo e fizeram a lição de casa direitinho, tudo bonitinho. Jogando no Independência, em Belo Horizonte, o Galo venceu o Zamora da Venezuela e garantiu a liderança do Grupo 4, 1-0, com gol do Jô, hein? Já em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Nacional do Uruguai também por 1-0 e ficou com a primeira posição do Grupo 6. O gol do tricolor gaúcho foi do argentino Barcos. Após a rodada de ontem, já estão definidas as oitavas de final da Libertadores da América. Dá um look aí. O Nacional do Paraguai, segundo colocado do Grupo 4, enfrenta o Vélez Sarsfield, primeiro do Grupo 1. O vencedor deste jogo pega o Arsenal da Argentina, segundo do Grupo 8, ou a Unión Espanhola, líder do Grupo 2. O The Strongest da Bolívia, segundo lugar do Grupo 1, encara os uruguaios do Defensor, primeiro no Grupo 5. Quem vencer terá pela frente o Atlético Mineiro, primeiro do Grupo 4, ou o Nacional de Medellín da Colômbia, segundo do 6. Do outro lado da chave, o San Lorenzo, vice-líder do Grupo 2, joga com o Grêmio, primeiro do Grupo 6. O adversário do vencedor deste jogo sai do confronto entre Cruzeiro, segundo do Grupo 5, contra o Cerro Porteño, primeiro do Grupo 3. Duelo brasileiro à vista. León do México e Bolívar reeditam nas oitavas as partidas que tiveram na primeira fase pelo Grupo 7. O vencedor enfrenta o Lanús da Argentina, segundo do Grupo 3, ou o Santos Laguna, do México, primeiro do Grupo 8. Muito bem, Garrafa, como um todo, o que você achou desses Observando aqui as equipes, Anitta, que estão nessa fase de oitavas, são equipes, exceção feita aos brasileiros, só o Vélez tem uma tradição dentro da Libertadores. A gente observa muitas equipes com pouca tradição, a verdade tem o Nacional por aí, o próprio Cerro, e dos confrontos dos brasileiros, o Atlético Mineiro contra o Atlético Nacional, São Lourenço contra o Grêmio e o Cruzeiro com o Cerro, eu entendo que o Grêmio tem uma parada indigesta, o São Lourenço, o time do Papa, está fazendo uma belíssima campanha, não é fácil esse confronto. Atlético Mineiro e Atlético Nacional da Colômbia também é um joguinho complicado. Acredito que o Cruzeiro dos brasileiros, que está vivendo o melhor momento nessa Libertadores, teve o adversário mais fraco.
No caso, o Cerro Porteño tem tradição de Libertadores, mas não para conquista de título. Acho que o Cruzeiro tem um adversário mais fraco. Acredito que os brasileiros possam avançar nesta fase de quartas de final, avançando para as quartas de final. E foi um vexame. De 6 brasileiros, 3 caíram na fase de grupo, né? Botafogo, Flamengo e Atlético Paranaense. E o Cruzeiro vai jogar em casa esse primeiro jogo aí contra o Cerro. Faz o resultado contra o Cerro e depois vai lá, administra. Acho que o Cruzeiro não deve ter problemas. Os outros 2 confrontos tem que se pensar um pouquinho mais. Muito bem. Olha, gente, vamos falar agora do Corinthians, que ontem apresentou oficialmente o meio-campo Elias, o jogador que só vai poder atuar pelo Timão depois da Copa do Mundo, já que ele foi acertado aí com um clube definido depois do fim da janela de transferências, né? Então, ele não escondeu a felicidade de voltar ao nosso futebol brasileiro e também ao clube dele de coração. Veja na reportagem dele, do Garrafa. Após 2 anos, Elias está de volta ao Timão. Em sua primeira passagem por aqui, foram 154 jogos, 24 gols e 5 deles contra o rival São Paulo. Títulos não faltaram. Em 2008, foi campeão da Série B. Em 2009, ao lado de Ronaldo Fenômeno, Elias conquistou a Copa do Brasil e Paulista invicto. E ele nunca escondeu de ninguém o desejo de retornar ao clube de coração. Aliás, para Elias, o Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians representa tudo para mim. Se eu sou jogador de futebol hoje, foi porque no início, na minha infância, eu tinha um clube. Esse clube era Corinthians. E eu via grandes jogadores aqui. E a partir dali surgiu um sentimento pelo futebol muito grande. Foi ele que pediu a minha contratação na época. Eu estava na Ponte Preta. Foi ele que me levou para a seleção. Foi com ele que eu readquiri meu grande futebol no Flamengo. E agora foi ele que também pediu a minha contratação. Então, agradeço muito a ele. Só que ele só pediu minha contratação porque eu demonstrei meu futebol. Eu ajudei muito. Então, acho que a gente tem tudo para novamente fazer um grande trabalho aqui no Corinthians e tornar vitorioso novamente. E aí, Garrafa, qual era o clima lá ontem? A gente até se falou, a gente fez um link aqui e tal. Tava muito agitado o Corinthians ontem, todo mundo na expectativa dessa grande contratação. Tecnicamente, Anitta, eu acho um belíssimo reforço. Indiscutível, o Corinthians sentia a ausência do Paulinho, que foi para a Europa, o Elias volta para preencher essa lacuna e o Mano vai arrumar um lugar para ele, não tenha nenhuma dúvida, joga para ser titular. Agora, no aspecto econômico, isso interessa pouco para o torcedor, não sei se foi um bom negócio, né? São 4 milhões de euros por um jogador de 29 anos, apenas por 50% dos direitos federativos do atleta, né? Mas esse é um problema do Corinthians. Agora, repito, tecnicamente indiscutível, é o jogador que vem para dar aquela cadência, aquela experiência. O Elias, ele é aquele volante, né, que fazia com o Paulinho. Além de saber marcar, de ajudar o setor de meio campo, ele tem liberdade, chega como elemento surpresa, um belo reforço. Acho que vai ajudar muito o Corinthians nessa retomada de uma boa fase, porque está precisando. Corinthians que deve fazer amistosos na Ásia entre 2 e 10 de junho. Ele deve jogar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes e também na China. E aí o Elias deve estrear. O Elias pode jogar, ele não pode jogar a partir do Campeonato Brasileiro. Então só depois da Copa do Mundo ele estreia. Sim. Mas nos amistosos, como bem destacou a Anitta aqui, ele vai entrar em campo e vestir a camisa do Corinthians, né, nesse período de Copa do Mundo em jogos amistosos. Vamos falar do assunto do momento. Finalíssima do Campeonato Paulista, lá no Ituano. O clima, é dos melhores. Antes do segundo duelo contra o Santos no domingo no Pacaembu, a reportagem é do querido Jonas Campos. Ovo, farinha e muita festa no aniversário do preparador físico Fabinho. Alto astral que é reflexo do bom momento que vive o Ituano. E olha, quando a fase é boa, os ingressos são esgotados rapidinho. E até os jogadores ficam, digamos, mais bonitos. Tem que passar um pouquinho de creme assim para as rugas não aparecer, a gente que é mais velho. Mas eu acho que para aparecer na televisão, no jornal, fica um pouquinho mais bonito. Christian, calma lá. Bonito mesmo é o momento do Ituano no Paulistão. Futebol bem jogado, melhor defesa do campeonato. Apenas 10 gols sofridos em 18 jogos. E 5 partidas consecutivas sem sofrer um golzinho sequer. O zagueirão Anderson Salles que o diga.
O jogador, que também é o artilheiro do time no Paulistão, foi o único representante da equipe que entrou na seleção do campeonato. Eu fico muito feliz, mas esse prêmio não é só meu, é dos companheiros que me ajudaram a chegar a essa conquista. Já o goleiro Wagner tem nas mãos a responsabilidade de manter o Ituano sem tomar gols. Caso cumpra esse objetivo domingo contra o Santos, garante o título para o Galo. A melhor responsabilidade tem para o goleiro, não tomar gols. Toda hora, todo jogo, o goleiro não quer tomar gol, então jogar com essa responsabilidade é melhor ainda. Um velho ditado do futebol diz que a melhor defesa é o ataque. E no caso do Ituano, seria o melhor ataque a defesa? Pode-se dizer que sim também, mas pode dizer que a melhor defesa é o ataque também, porque se a gente toma poucos gols, se a gente é a defesa menos vazada, eu acho que isso se deve muito à marcação lá da frente também. Se você for analisar, nós tivemos mais chances, mais claras do que o Santos no jogo. Então, a gente se defendeu bem, mas também chegou lá na frente. É o Ituano cada vez mais badalado e com jogadores que já despertam o interesse de grandes equipes do futebol brasileiro. Assunto que, de certo modo, irrita o professor Doriva. Olha, isso é fruto do trabalho deles, né? É verdade que eles não são conhecidos e boa parte dessa culpa é da imprensa mesmo, que não divulga isso, né? A imprensa não se informa e aí não tem as informações precisas para passar para o público. Acho que se tivesse uma divulgação de todas as equipes da mesma maneira, com certeza esses jogadores seriam conhecidos. Mas nada que abale o clima de alegria por aqui. Tem até promessa rolando. Se o Ituano for campeão, todo mundo de cabelo raspado. Tem gente que falou que se fosse campeão a raspar, eu vou ajudar a raspar, mas raspar o meu não. Imagina o Christian, que eu quero. Não, o Christian é outro também. O Christian é bravo, rapaz. Não dá pra brincar com ele, não. Christian, nesse caso é bom correr, porque sem cabelo vai ser difícil ficar bonito. A vovó disse que mesmo com... Olha só a vovó aí. A vovó disse Tudo bem, que... vovó? A vovó Oi, tá vovó, aqui que agora bonitinho. com a Olha, gente. aqui, ó, Olha que como ele é fofo. Ela tá com você, Garrafa. Ela gostou de você. Vovozinha, Ela hein? disse que fez estrogonofe pro almoço hoje. beleza. A vovó falou que o Christian, Olha, mesmo com fala, o cabelo, vovozinha. não Tudo bom, vovó? funciona Tudo não, bom? viu? Ela é linda, vovó. Linda, né? Olha, de rosa. Vovó, aparece mais, hein, vovó? Quanto tempo não... Tem que aparecer mais, né? Tem, vovó. A vovó Tava na redação hoje, foi um sucesso, né, vovó? Não, é que a vovó, sabe o que acontece com ela? Ela vai em rave, ela viaja, ela tem uma vida muito... Essas vovózinhas, Essa vovó chegou às 6 da manhã hoje em casa. Ela é vovó. muito movimentada, ó. Ela não para quieta, E ó. não foi numa balada só essa vovó, não. Essa vovó hoje arrebentou. Ela tava com você, eu acho, em Garrafa. eu Não conta pra ninguém. Não tava. Não. Ai, meu Deus. Infelizmente, a vontade era muita. Ó, vamos pro Santos, depois a gente fala. Do lado do Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira deve mexer no time para grande decisão, hein? O Adriano Dolfi, hoje de manhã, acompanhou, tem as informações. Vamos ver. No Santos, um raro momento de descontração nesta decisiva semana. Oswaldo de Oliveira se preparando para bater um pênalti. Aquecimento. E então... Sempre tem que ter uma brincadeira, né? Acho que o Vlad tentou ali, mas não tentou ao mesmo tempo, né? Deixou, acho que pegar o pênalti do treinador complica depois, né? Bom, agora é hora de assunto sério. Alisson na vaga de Gabigol, uma possibilidade de mexida no time titular. Sem Mena, que está no Chile graças ao falecimento do pai, Emerson pode ganhar uma chance na lateral esquerda. E o último treino antes da partida decisiva será fechado à imprensa. Oswaldo de Oliveira não vai revelar o esquema tático, muito menos os 11 titulares. Mas o atacante Leandro Damião deu uma pista que pode ser decisiva para o Santos chegar aos gols que tanto precisa no estádio do Pacaembu. A maioria dos centroavantes gostam de bola aérea. Sempre esses centroavantes são jogadores altos, de estatura boa, para poder disputar essa bola. Nesse jogo, eu acho que a gente tem um Cícero também, que é um belo cabeceador, e vai estar mais à frente ali junto comigo, e espero que ele possa entrar na área e a gente poder atrapalhar um pouco na zaga ali do adversário e poder fazer o gol. Frederico Guedes que o diga, né? Vamos lá, vamos falar então de Santos e Ituano e Santos. Expectativa para essa grande final, Garrafa? E o Doriva parece que está preocupado com a imprensa. Doriva,
Você acha, com todo respeito, porque saiu uma matéria na Folha de São Paulo e no Lance, aliás, a assessoria do Ituano até proibiu que esses dois jornalistas participassem de um treinamento. O Acas Feller, lá com a diretoria do Ituano, a gente respeita a decisão, em função de uma matéria falando da forma tática do Ituano, que o Ituano tinha jogadores pendurados e não falou jogadores pendurados do Santos. E aí o Doriva vem à pública e fala, a culpa é da imprensa, que não se informa. O Ituano, você acha que o Oswaldo de Oliveira precisa olhar o jornal Lance ou a Folha de São Paulo para montar o esquema para ganhar do Ituano, Doriva? Com todo o respeito. Você acha que o Oswaldo de Oliveira, né, já foi campeão do mundo pelo Corinthians, tem uma passagem grande, você está início de carreira ainda, está fazendo um belíssimo trabalho, mas você acha que o Oswaldo de Oliveira vai escalar o time de acordo com o jornal, Doriva? Por favor, né? Me poupe, né? Menos. E outra história, o Ituano, era o momento do Ituano aparecer na mídia, né? O Ituano fecha o treinamento, faz lá uma parte reservada, depois abre para a imprensa, conversar com os jogadores. É o momento do Ituano se expor, né? Aparecer na mídia, é o momento do Ituano. O Ituano foge da imprensa, gente. Segunda-feira, se o Ituano perder o campeonato, ou mesmo ganhando, não vai mais ninguém a Itu, com todo o mérito que mereça o Ituano. Não é verdade? Então, o momento do Ituano, né? Os mágicos de plantão vão lá e fecham as portas do clube. É o momento do Ituano aparecer, Doriva. É o momento do seu trabalho aparecer. Um belíssimo trabalho que você está fazendo. Mas para com essa bobagem. Respeite o Oswaldo de Oliveira. Achar que o Oswaldo precisa ler o jornal Lance, né? Com todo respeito ao Lance. A Folha de São Paulo, para fazer um esquema para ganhar de você está de brincadeira, Doriva. Desculpa, o clima é leve, mas eu precisava falar isso aqui, viu, Anitta? Tá bom, tá falado. A vovó, cadê a vovó? Se tiver como soltar, a vovó disse que você é... Olha a vovó, ela disse que você é o da Atena dos esportes. Bom, vamos depois de vencer o CSA no meio da semana pela Copa do Brasil. O São Paulo trabalha agora de olho na estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 20, contra o Botafogo no Morumbi. E o repórter Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor. Lá está Álvaro Pereira. Não sei se dá para reparar, mas o nariz dele está um pouquinho torto. O uruguaio é valente, voltou aos treinamentos, mas fraturou a napa. Anitta, pessoal ligado no Super Esporte, no jogo contra o CSA. Ele será operado na próxima semana, já havia fraturado o nariz uma vez na vida, agora o nariz vai ficar um pouquinho maior, mas ele não será desfalque do tricolor na estreia do time no Campeonato Brasileiro, dia 20 de abril, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Pereira jogará mascarado para proteger a napa. E por falar em máscara, Anitta, vamos dar uma olhadinha num vídeo que o São Paulo divulgou nas últimas horas com os jogadores do tricolor, momentos antes dessa partida com o CSA no Morumbi na quarta-feira passada, se despedindo do presidente Juvenal Juvencio, cujo mandato termina na próxima quarta-feira. Jogadores mascarados com a caricatura do Juju cantando e brincando com o atual mandatário do clube. Dá só uma espiada aí. Deu para ver o Pato ali pertinho do Juvenal, né? Foi a última contratação de peso do presidente Juvenal Juvencio. E Alexandre Pato deve ser o escalado para a entrevista coletiva de hoje aqui no CT da Barra Funda, que você acompanha nos melhores momentos desse bate-papo, logo mais no Gazeta Esportiva. Alexandre Pato que promete, a partir de agora, no Tricolor, ele será um pato selvagem. Ai, meu Deus, isso foi uma provocação, eu senti. Vovó, cadê você, vovó? Vovó disse, tem como soltar aqui no telão pra gente as imagens? Vovó colocou pra mim, ela é safada essa vovó, ela disse assim, que a melhor coisa daquelas imagens ali dos mascarados, ó, tá ali no detalhe pra vocês. É Alexandre Pato sem camiseta, olha lá. Essa vovó não tem jeito, hein? A vovó disse que é isso que importa aí dessa homenagem toda. É a olha o braço do Alexandre Pato, vovó. Vovozinha, vou te falar, a senhora tá que tá, hein? Bom, vamos lá. O São Paulo, que vai fazer pausa no Brasileirão, depois ele deve, também deve excursionar, viu? Para os Estados Unidos e para o Canadá. Deve excursionar, o São Paulo está estreitando o elo com os norte-americanos, que vão ficar no CT na Copa do Mundo, né? A seleção norte-americana, e o São Paulo deve ir aos Estados Unidos nesse período. Sobre Juvenal Juvencio, foi a despedida dele como presidente do São Paulo. Na próxima quarta-feira teremos eleição, eleição para presidente, e o Carlos Miguel Aydardo, pelo que aconteceu na eleição do Conselho no final de semana,
deve ser eleito como novo presidente do São Paulo nos próximos 3 anos. O Aidar faz um bom trabalho, acredito numa boa administração. Tá bom. Bom, Palmeiras, então, na manhã com jogo treino, né? Teve jogo treino hoje, ai meu Deus, me enrolei inteira na academia de futebol e também repercussão da novela do Allan Kardec que segue. Minha vovó tá me deixando meio louca. Ó, o jogador ainda não chegou àquele acordo financeiro, tá? Ai meu Deus, o povo só pensa em dinheiro. Vai, Adriano Dolfi. Bom dia a você, Anitta. Um bom dia a todos. Na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras realizou um jogo-treino contra o time sub-20 do próprio clube. E a molecada do Palmeiras deu trabalho. A gente está vendo aí um gol do Eric, um golaço que abriu 2-0 contra o time principal do Palmeiras. Mas depois, graças ao bom desempenho do ataque, em especial do Leandro, do Allan Kardec, o Palmeiras virou o jogo. A respeito do próprio Allan Kardec, a diretoria ainda discute a contratação e a renovação de contrato do atleta. O valor gira em torno de 4 milhões de euros, essa contratação junto ao Benfica. E também a grande discussão é a respeito do tempo de contrato e dos valores desse contrato de produtividade com o atacante palmeirense. O jogador Wesley é outra situação que permanece indefinida no clube. O atleta e o Palmeiras não chegaram a um acordo da renovação de contrato que se encerra no mês de fevereiro do ano que vem. O Wesley, inclusive, pode negociar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol nacional e do exterior já a partir do meio do ano. Encerrando o noticiário palmeirense, não aconteceu também um acerto em relação à contratação de um novo atacante. O nome seria Douglas Tanque, destaque do Penapolense neste campeonato paulista. A negociação já foi descartada de forma oficial pela diretoria do clube. Imagens José da Silva, Osmar Menezes, Adriano Dolfi para o Super Esporte. Vai, Garrafa. Eu penso Oi. o seguinte, tudo bem, Adriano Dolfi? Eu penso o seguinte, de que o Palmeiras tem que fazer um esforço tamanho, o máximo possível, para não perder o Kardec e também não perder o Wesley, né? São dois jogadores que estão vivendo um belíssimo momento, há um interesse muito grande na contratação do Kardec por outros clubes, pelos concorrentes do Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer de tudo para ficar com o Kardec, essa é uma situação até um pouco mais simples. O caso do Wesley me parece irreversível, o Palmeiras já anunciou que está colocando o Wesley à disposição, o São Paulo tem um interesse, mas se o Palmeiras pensa, Anitta, em título, pensa em brigar pela ponta da tabela, ele não pode enfraquecer perdendo duas peças importantíssimas. Qualquer um dos dois jogadores que deixar o Palmeiras neste momento, o Verdão vai sentir e muito. Tá bom. Ó, agora uma nota rápida sobre a longa novela da Portuguesa no Campeonato Brasileiro e segue, viu? A CBF conseguiu derrubar na justiça liminar que recolocava o clube do Canindé na Série A do Brasileirão. Com isso, a Lusa voltou a ser rebaixada pelos tribunais. Que novela, hein? Tá pior que as novelas mexicanas. A novela está se arrastando e agora a CBF já passou essa causa para o Rio de Janeiro. E ela sente que no Rio de Janeiro a Portuguesa não vai obter sucesso. Assim que foi cassada a liminar, a causa passa a ser discutida nos tribunais do Rio de Janeiro. Isso é ruim para a Portuguesa. Só espero que o presidente Lídio Lico não afine. Continue brigando pelos direitos da Portuguesa, não é? O Fluminense está mais uma vez de tapetão aí. A Portuguesa tem que continuar brigando pelos seus interesses, pelo interesse do torcedor da Portuguesa e não aceitar nenhum cala-boca. Só o fato de ter ido para o Rio já está respondida já tá essa claro, questão. Né? Ó, gente, só para lembrar vocês, daqui a pouquinho tem bate-papo, tá? Sobre os assuntos mais importantes da semana, nosso hangout. Estaremos nós aqui, eu, Garrafa, também o Matheus Ormeni, nosso querido estagiário que hoje encerra os trabalhos aqui no Super Esporte. Carolzinha e Diniz, um dos homens mais são paulinos do Brasil. A gente vai embora ao som da música que o Matheus escolheu. É sexta-feira, hein, Matheus? Tchau, tchau, Matheus, tchau. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know you'll be at my show. Embarque numa viagem para a Coreia do Sul com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Turn the lights off, carry me